Certamente você já se pegou pensando assim. Estraguei tudo. Comi o que não deveria. Tô há uma semana sem fazer dieta e atividade física de forma adequada. Agora vou voltar semana que vem, mas por enquanto eu vou continuar aqui desse jeito. Esse pensamento é mais comum do que você imagina e acontece com praticamente todo mundo que tenta emagrecer. Mas tem algo que quase ninguém te conta. A culpa ela não te ajuda no processo de emagrecimento. Ela atrapalha e muito. Hoje eu quero te mostrar como a culpa afeta diretamente o teu cérebro, os seus comportamentos e principalmente como você pode sair desse ciclo que parece um labirinto sem saída. Quando você sente que deu um passo fora na dieta ou não conseguiu treinar, a culpa vem de forma automática, trazendo um monte de pensamentos destrutivos. Eu sou fraco, nunca vou conseguir. Pra que tentar se eu sempre erro? Esses pensamentos vêm porque o seu cérebro interpreta o erro como um fracasso absoluto. É o que a gente chama na psicologia de distorção cognitiva. Você começa a acreditar que nada do que você faça vai mudar o resultado, um fenômeno conhecido como desamparo aprendido. E aí entra o que a neurociência explica. Quando você se sente culpado, o seu sistema límbico, uma área do cérebro que gerencia as emoções, fica sobrecarregada, especialmente a amígdala, que é como o centro de alarme cerebral. Essa ativação reduz a capacidade do seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, responsável por planejar, organizar e tomar decisões e que, em outras palavras, faz com que a culpa literalmente sabote a sua capacidade de agir de forma positiva. E isso te leva a dois caminhos: resignação. Você pensa, Bom, já que eu errei, eu vou abandonar tudo porque eu não sou capaz. ou supercompensação. Você tenta corrigir o erro de forma extrema, corta ainda mais as calorias ou passa horas a fio na academia. Só que essas soluções radicais geralmente não duram e te levam a novos erros, porque elas não são possíveis de serem feitas a longo prazo. E como resultado, esse ciclo se repete. E por que a culpa atrapalha? A culpa não é só um peso emocional, ela tem impactos diretos no corpo e na mente. Quando você se sente culpado, o corpo entra num estado de estresse, aumentando os níveis de cortisol. E o que o cortisol faz? Ele aumenta o apetite, especialmente por alimentos ricos em açúcar e gordura, prejudica o autocontrole e pode contribuir para o acúmulo de gordura abdominal. Mas não para por aí. A culpa muitas vezes vem acompanhada de vergonha, que é ainda mais paralisante, só que a diferença é que enquanto a culpa te faz pensar, Eu cometi um erro, a vergonha te faz acreditar que eu sou um erro. é como se aquilo te definisse. E esse pensamento destrutivo, que a psicologia chama de atribuição interna estável, mina a tua autoconfiança e reforça o sentimento de incapacidade. Com isso, você começa a acreditar que nunca vai conseguir e cria uma barreira enorme para a mudança. Ok, doutor, entendi. E como eu saio desse ciclo de culpa? No meu consultório, normalmente eu utilizo uma abordagem chamada entrevista motivacional, que ajuda o paciente a olhar para o erro de uma outra forma, não como um problema, mas como uma oportunidade de aprendizado. E o primeiro passo para isso é trocar a autocrítica pela autocompaixão. As pesquisas mostram que quando você se trata com gentileza, ativa áreas do cérebro responsáveis pela regulação emocional, como o sistema de cuidado. Isso reduz o impacto da culpa e aumenta a tua capacidade de tomar melhores decisões. Então, pergunte-se: O que eu posso aprender com isso? Como eu posso me preparar para que isso não aconteça de novo? E um outro passo importante é reconhecer as pequenas vitórias. Nosso cérebro adora recompensas. E quando você celebra uma conquista, mesmo que pareça pequena, trivial, como resistir a um doce ou fazer uma caminhada, um treino, seu sistema de recompensa libera dopamina, o que te motiva a continuar fazendo essa atividade. Um terceiro passo é ter metas mais realistas. Muitas vezes você erra porque o plano simplesmente era impossível. Ajustar as expectativas para algo que você realmente possa cumprir faz muita diferença. Aumenta a tua autoeficácia e o processo de emagrecimento se torna menos difícil. Bom, doutor, e por que essas estratégias funcionam? Eu não tiro essas coisas da minha cabeça. Tá? Essas estratégias funcionam porque quando você foca no aprendizado, em vez de focar no erro, áreas do cérebro envolvidas no autocontrole e na resiliência, como o córtex pré-frontal, ficam mais ativas. Isso ajuda a gente a tomar melhores decisões e planejar melhor os próximos passos sem se deixar paralisar pela culpa. Por outro lado, quando você se prende à culpa, se prende à autocrítica, o cérebro ativa regiões relacionadas à resposta ao estresse e à emoção intensa, como a amígdala. Essa ativação pode dificultar a tua capacidade de raciocinar com clareza e reagir de forma produtiva, porque sua atenção fica presa ao problema
não na solução. Por isso, a prática de autocompaixão ajuda a diminuir essa hiperativação emocional e fortalecer os circuitos cerebrais envolvidos na regulação emocional. Ao tratar a si mesmo com mais gentileza, você cria um ambiente interno mais propício ao aprendizado e à adaptação, reduzindo os impactos negativos do estresse. Além disso, ao focar em pequenos avanços, você mantém o sistema de recompensa dopaminérgico ativo, e isso é essencial para criar e reforçar novos hábitos de forma consistente. Já a mentalidade de tudo ou nada, aquela ideia de que você precisa ser perfeito para ter resultados, acaba intensificando os níveis de estresse e dificultando a formação de hábitos duradouros. Agora eu vou te dar 5 dicas práticas para o teu dia a dia que vão te ajudar a vencer esse ciclo de culpa e se manter mais consistente no teu planejamento de emagrecimento. A primeira dica é praticar autocompaixão, substituir o eu falhei por o que eu posso aprender. Segunda dica, utilizar o método dos 3 R's. Reconhecer o erro, refletir sobre a causa desse erro e redirecionar o comportamento para que, eventualmente, em outro momento, você consiga agir de forma diferente. A terceira dica é pensar mais no longo prazo. Então, se pergunte se esse erro vai importar daqui a um ano, porque geralmente esses pequenos erros não fazem diferença quando a gente olha num horizonte mais longo. A quarta dica é adaptar o plano, transformando aquelas metas irrealistas, inalcançáveis, em passos menores e possíveis de serem feitos. Isso vai te ajudar a se manter motivado. E a quinta dica que eu quero dar para vocês é anotar as suas vitórias. Registre até os menores progressos. Isso vai reforçar o aprendizado e vai te ajudar também a se manter motivado com o processo. No fim das contas, o emagrecimento é muito mais sobre consistência e aprendizado do que sobre perfeição. O erro faz parte do processo. O que importa é o que você faz depois dele. Espero que esse vídeo te ajude a ver o processo de emagrecimento de uma forma mais leve e humana. E se você quiser saber mais, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, nos meus livros e cursos se você for profissional da saúde. E não esquece de comentar aqui embaixo qual foi a sua maior dificuldade nesse processo. Eu quero ouvir tua história.